Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Capítulo 8 do Evangelho de João. Capítulo 8 do Evangelho de João. Nós vamos ler todos os versículos que formam essa narrativa. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 1. Quero agradecer a Deus por essa noite estarmos todos agregados em torno do nome de Jesus, pela vida do pastor Flausolino, pela forma tão educada que ele me trata ali na sede. Muito bom. Deus abençoe o senhor, sua família. Pastor Marcos também, tão educado, os obreiros. O meu filho, que é do coração, está lá no aeroporto tentando esperar a esposa, que está tudo atrasado os voos. E essa semana é uma semana muito difícil para nós, porque nós estamos num tratamento. Eu já perdi 13 quilos. Nós estamos numa luta aí há quase 50 dias lutando. E a minha esposa está vindo aí para cuidar de mim, e eu tenho uma escola amanhã em Santa Catarina, eu não sei como é que eu vou fazer, é uma luta, né? Mas está na hora de eu começar a pedir oração para a igreja, né? Porque estou 29 anos pregando o Evangelho, então agora a igreja vai ter que orar por mim agora também, né? Que eu sou humano. Então, hoje, quando você for dobrar seu joelho, ore por mim, porque essa semana ela é muito difícil. E dia 15 de junho, se Deus permitir, eu vou à América fazer um tratamento lá, que eu ganhei esse tratamento. Não está sendo fácil, mas Deus é bom. Eu continuo alegre. A doença está no corpo, mas não está na alma, né, irmão? Sabe por que Jó adorava a Deus? Porque a doença só estava no corpo, não atinge a alma. Quem adora não é o corpo, quem adora é a alma. Então é por isso que Jó adorava. Ok? Vamos estudar, eu estou desde ontem mergulhado nesse texto. Quem achou João 8, diga eu achei. Versículo 1, diz-nos assim: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo, e todo o povo se reuniu em volta dele, e Jesus, assentando, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério, fazendo-a ficar em pé no meio. Essa palavra no meio é emelsô no grego, eu já vou explicar. No meio de todos. Disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tens a dizer? Eles diziam isto, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiram na pergunta, Jesus se levantou e lhe disse: Quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Uma, hein? E, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher, em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Ninguém, Senhor. Então Jesus disse: Também eu não te condeno. Vá e não peques mais. Amém? Assentai-vos. Meus irmãos, eu quero estudar com vocês essa história, que, por sinal, é uma das histórias mais lindas que nós temos nos evangelhos. À guisa de introdução, nós temos que começar a entender alguns pormenores que envolvem essa história. Primeiro, essa história só está no Evangelho de João. Ela não está em Mateus, nem Marcos, nem Lucas. Tá bom? Ela foi inserida, isso é importante que se diga, ela foi inserida no Evangelho de João.
Quem conhece teologia, eu não vou mergulhar muito nisso, mas quem conhece teologia sabe que nós temos uma vertente na hermenêutica chamada crítica textual. A crítica textual, ela não assume a ideia de que esse texto fosse um texto escrito pelo evangelista João. Eu concordo com a crítica textual, porque para nós entendermos esse texto, nós precisamos estudar algumas coisas. Primeiro, que essa história é um ágrafo. O que é um ágrafo? É uma história não escrita, mas uma história oral. Sendo um ágrafo não escrita, não significa que ela não seja verdadeira. Ela é verdadeira, mas ela não foi colocada em papel. Ela foi uma história oral, transmitida de pai para filho. Uma outra coisa interessante é que em alguns manuscritos gregos, alguns escritos à mão, nos gregos essa história não aparece, já em outros ele aparece. E naquele tempo, no Oriente, vocês sabem que a vida da pureza da família está na mulher. É a mulher que gera a pureza da família. Então muitos pais, escute isso, muitos pais naquele tempo compravam os rolos do Evangelho de João pedindo que essa história não estivesse, para que as suas filhas não pudessem lê-los e entendesse que havia perdão para o adultério, porque os pais não queriam que as suas filhas tivessem noção disso. Mas em outros rolos, essa história existia, porque todo mundo acreditava que a pureza, que o estabelecimento familiar estava na dedicação da mulher ao seu marido e à sua família. Agora escute, sendo um ágrafo ou não, sendo uma história que recebeu um preconceito muito grande, seja escrita ou oral, o que vale a pena é que as lições exauridas dessa história são maravilhosas. Essa história, ela foi incluída no Evangelho de João, escute, pelos pais da igreja. Existia um pai da igreja chamado Papias. Ontem eu estudei muito, de 4 às 10, sobre do 1º ao 5º século da igreja. E tem um homem chamado Papias, um teólogo, que era discípulo de João. E ele pregava acerca desse texto. Agostinho, um dos pais, um dos melhores teólogos que eu acho no mundo, ele também assumiu a veracidade dessa história. Jerônimo e tantos outros. Então, essa história, sendo ela incluída, sendo ela escrita, sendo ela um ágrafo, o importante é que a graça de Deus se manifesta nessa história. O importante, você não entendeu, eu vou explicar novamente. O importante é que há perdão, há solução. Essa parte introdutória é apenas para nós não fugirmos da linha que eu tenho como professor, mas o que vale é que essa história vai nos mostrar que há perdão, a reconciliação, a graça. Não, você não entendeu, eu vou continuar. A graça, a perdão, a salvação, a regeneração. O importante dessa história é que quem vai a Jesus não volta sem perdão, não volta sem reconciliação. Não, você não entendeu, eu vou explicar pela terceira vez. O que vale é que todos os pecados são perdoados através do sangue de Jesus, através do Calvário. Aleluia! Então a crítica textual, que eu também faço parte de alguns processos, ela pode acreditar ou não, e é dever dela acreditar ou não, mas nós acreditamos que o nosso Salvador, aleluia. Eu sinto ele aqui. Nós acreditamos que o nosso Deus, ele perdoa, ele levanta, ele faz de novo, ele reconcilia. Deu para entender? Porque há perdão quando se encontra ele. Então nós vamos estudar e vamos exaurir, prescrutar algumas lições que perpassam nesse texto. Interessante que quem conhece sabe que essa história ela deu-se no 8º dia, no 8º dia após a festa dos tabernáculos. Lembra da história? Se você estudar João, capítulo 7, e o versículo 37, a Bíblia diz assim: no último dia da festa, o grande dia, Jesus pôs-se em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e
beba. No último dia, a festa judaica, no calendário judaico, não é o meu calendário, irmão. O nosso calendário, esse janeiro, fevereiro, março, abril que nós temos, ele não é um calendário, a origem é gregoriana e cesariano. A origem do nosso calendário. Por exemplo, janeiro é um deus na cultura romana que olha para frente e para trás. Julho é homenagem a Júlio César, o grande imperador romano. Agosto é homenagem a Augusto César, um outro César bom. Então, o nosso calendário não é abrasileirado, deu para entender? Ele é gregoriano e cesariano. Só que a Bíblia foi escrita dentro do calendário judaico. E no calendário judaico, a festa durava-se 7 dias. E essa festa aqui é a festa dos tabernáculos. Lembra da história? Quando no 7º dia, uma procissão, homens e mulheres vinham trazendo ali no recipiente água e levando essa água até o altar. Foi por isso que Jesus falou, se alguém tem sede, vem a mim. Eita, me deu vontade de dar glória agora. Se alguém tem sede, vem a mim. A história dessa água é a mesma que ele fala em João 4, para a mulher samaritana. Quem beber aí do poço de Jacó, voltará a ter sede. Mas a água que eu der, quem beber nunca mais precisará vir aqui. Ô glória, quem já bebeu dessa água? Que maravilha. Então, Jesus exclama a palavra, eu trabalho com os originais, exclamar é gritar. Jesus gritou no último dia da festa, que a multidão era maior, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Ok. Aí o texto diz que, terminado esse período da festa, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E no outro dia ele retorna para o templo. Então, olhe para mim, a festa durava 7 dias. No 7º dia, Jesus falou da água. No 8º dia, Jesus volta para o templo. E aí dá-se a história da mulher adúltera. Então, a mulher adúltera, essa história foi no 8º dia, um dia após a festa. E se você for no calendário judaico, esse 8º dia após a festa é sábado, segundo o calendário judaico. E o sábado vocês conhecem as leis de Moisés em relação ao sábado. Não pode carregar, não pode plantar, não pode colher, a exigência é muito grande. Mas Jesus vai causar um milagre do perdão em pleno sábado. Porque um dia alguém chegou com Jesus e disse, olha, tu dizes que é profeta e não respeita a lei, para com isso, hoje é sábado. Aí Jesus respondeu, olha, diante de vocês há alguém que é maior do que o sábado. Acabou. A lei não dizia, mas a graça vem. A lei não permitia, mas a graça permite. A lei castiga, a graça salva. Opa, eu gosto da graça. Agora, no 8º dia, começa essa história. Se você perceber, diz assim, o último versículo do 7 diz assim, e cada um foi para a sua casa. Isso aqui é o versículo do pastor Wellington, não é? Ele gosta muito desse versículo. E cada um foi para a sua casa. Olha o versículo 1. Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras, escute, e de madrugada, no 8º dia, ele voltou novamente para o templo, e o povo se reuniu em volta dele. Então, no 8º dia, Jesus volta, e o povo, quando soube que ele estava, se reuniram em volta dele. E o texto vai nos informar que Jesus, assentando-se, se você quiser gravar isso, Jesus não ensinava em pé. Porque ensinar assentado era uma postura de um didásculo. O que é didásculo no grego? De um mestre. O rabi, o mestre, só ensinava assentado no tempo de Jesus. É por isso que quando Jesus vai pregar o sermão das bem-aventuranças, o texto diz assim, assentando-se, que é um pronome, começou a ensinar. Então, um bom mestre, um homem que conhece a cultura e a lei de Moisés, não ensinava em pé. E o texto diz que Jesus, assentando-se, começou a ensinar. Interessante, pastor Flausolino, o senhor que gosta disso, nesse texto, Jesus é 4 coisas. E se tu não der glória a Deus, está mal.
Nesse texto ele é 4 coisas. Primeiro, ele é mestre porque ensina. Ele é escriba porque escreve. Ele é juiz porque absolve. E ele é profeta porque profetiza. Vai! Aleluia! Dá para dar glória a Deus? Só Jesus é capaz de, num texto só, ser 4 coisas. Ninguém mais. Aí veja, ele está ensinando no templo. E aquela coisa toda. Então, versículo 3. Não tem... eu até pedi, porque é de internet, né? Se pudesse colocar os versículos aí, até eu evitava ler aqui, mas tudo bem, fica tranquilo. O versículo 3, então, os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher. Olhe para mim aqui, ó. Uma mulher. Tá. Trouxeram e alegaram, olha, ela foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que tais devem ser apedrejadas. Vamos estudar isso. Uma mulher... Pronto. Eles não dizem se ela é solteira, se ela é noiva ou se ela é casada. Eles dizem. Segundo, se ela foi pega em adultério, esta palavra ela vem de rompimento de uma aliança. Tá bom? E a palavra adultério espiritual está muito na boca de Oséias. Lembra do profeta? Que quando o povo começa a servir outros deuses, eles estão adulterando. Estão se fazendo adúlteros, porque só existe um Deus. Aleluia. Eu senti ele agora. Só existe um Deus. Então, ela foi pega. Olha, ninguém adultera sozinho. Correto? Ninguém adultera sozinho. Então, vamos imaginar primeiro, uma mulher, é pejorativo. É solteira, noiva ou casada. Segundo, aonde está o rapaz, o homem? Porque ela não adulterou sozinho. Então, se eles querem vir com a lei, eles não estão cumprindo cabalmente a lei. Porque, vejam bem, quando eles dizem assim, que tais devem ser apedrejadas, por essa expressão, pastores, eu entendo o estado civil dessa mulher. Porque o apedrejamento só era para virgens noivas. Não para uma mulher casada. Se você estudar, você quer estudar comigo, quer ir comigo lá? Por exemplo, se você for em Deuteronômio, você vai perceber aqui, no capítulo 22 e no versículo 23, olha o que diz aqui, ó. Deixa eu ler rapidinho aqui. Eu não vou demorar muito não, até o horário que me deram eu consigo terminar. Vejam bem, Deuteronômio 22 e o 22 diz assim, ó. Se um homem for encontrado deitado com uma mulher que tem marido, ambos devem ser mortos. O homem que se deitou com a mulher e a mulher. Assim vocês eliminarão o mal. Aqui não diz que a forma que eles deveriam ser mortos. Dizem? Deveriam ser mortos. Mas olha o que diz o 23. Se uma moça virgem tiver casamento contratado, e você sabe que o noivado na cultura judaica já é um casamento, e o outro homem a encontrar na cidade e tiver relações com ela, vocês devem trazer ambos ao portão daquela cidade e apedrejá-los. Então, olha como é bom estudar a Bíblia. Uma mulher, bom, se eles querem apedrejá-la, porque ela é noiva, virgem, e ela já está comprometida. Ela deve ser, ela e o rapaz. Só que cadê o homem? 2 observações. Primeiro, ou ele foi mais esperto e fugiu, ou deixaram-no fugir. Que para mim foi isso. Pego, o texto no grego, pego é coito, é sexo. Beleza? Então, para humilhar e armar uma cilada contra Jesus, eu imagino que esses camaradas disseram, vai embora, porque é mais fácil a mulher ser apedrejada do que o homem. Mas a lei diz que ambos. Agora, se a mulher casada for pega, a Bíblia não diz como ela deve ser morta.
Só que eu sou estudante da Bíblia e fui cavar isso aqui no hebraico, eu fiz uma pós agora na PUC, e o que entende que essa mulher deveria ser morta? Estrangulada. Então a noiva contratada, virgem, deveria ser apedrejada, mas a mulher casada deveria ser estrangulada. Então quando eles disseram, ela foi pega, e a lei diz, eles estão revelando o estado civil dela. Ela é uma noiva. Quer dizer, ela deveria ser apedrejada. Ela e o homem. E cadê o homem? Só a eternidade vai revelar. Mas diz o texto, só a eternidade. Fazendo ficar, e é interessante, olhe para mim aqui, pegaram a mulher, e colocaram no meio de todos, em mesior no grego. A palavra meio é destaque. Jesus está ensinando, tem muita gente, mas eles fizeram de tudo para destacar a mulher, para que todos pudessem humilhá-la, para que todos pudessem ir atrás de uma pedra. E tem mais um detalhe. Quem deveria lançar a primeira pedra conforme Deuteronômio 13, era quem pegou, no caso, os primeiros. E eles lançavam só uma pedra. Essa ideia de cada um lança 4 é mentira. Eu lanço uma e o outro lança outra. Não vamos lançar, é só uma ideia aqui, né? Porque a graça não mata ninguém, só ressuscita, não é? Então, quem deveria eram os que foram colocados ela no meio. Aí olhe para mim que eu já vou explicar. Na lei de Moisés não ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, que vai dizer? Aí o 6 explica, o 7 diz. O 6 diz assim, mas Jesus, inclinando-se, dê um glória a Deus aí. Ele para de olhar para a mulher e começa a olhar para o chão. Espera aí, mas se tu não entender essa, se um dia após a festa, no calendário judaico, dá sábado, não se pode fazer nada. A lei de Moisés diz que pegar um papel, colocar tinta num papel e escrever é contra a lei, porque aquilo chama-se marca duradoura e permanente. Então, nem escrever em papel podia. A lei de Moisés no sábado, olha, se tu não entender essa, só permitia que escrevesse com o dedo no chão. Porque quem escreve no chão não deixa a marca, o vento vai, apaga. Vou embora. O vento leva. Ei, sinto Deus aqui. Posso dar um glória? Glória a Deus. Oh, aleluia. Então, quando Jesus inclina-se e começa a escrever, 2 coisas ele revela. Primeiro, vocês vêm com a lei e eu conheço a lei. Eu sei que a lei me dá direito de escrever com o dedo no chão. Porque quem escreve no chão não fica permanente, a marca some. Quem escreve no papel, a marca fica. Lembram que Colossenses diz que ele pagou tudo aquilo que era contra nós. O sangue de Jesus. O sangue de Jesus no Calvário veio limpando, veio lavando. Enquanto não der glória, eu não vou sair dessa parte. O sangue de Jesus veio embranquecendo, deu para entender? Mesmo a marca permanente do pecado não aguentou o poder do sangue de Jesus. Não, você não entendeu, eu vou repetir. Porque o pecado é uma marca, é algo cruel. Nem que boa resolve, nem quero, deu para entender? Mas o sangue de Jesus veio, tirou a marca. Você não deve nada, você não... Ei, levante a mão, só aqueles que não devem nada, ele pagou tudo. Aleluia! As marcas permanentes que o pecado nos deixou foram apagadas pelo sangue. Aleluia! Aleluia! Eu estou sentindo Deus. Você vai sair daqui sabendo que tudo aquilo que o diabo escreveu foi no chão. E o vento levou, aleluia, apagou. Deu para entender? Você entende isso? Então, a lei dizia, colocar tinta no papel não pode, mas escrever na areia pode com o dedo. Então, quando Jesus inclina-se, ele revela 2 coisas. Primeiro, conheço a lei. Eu não gosto que alguém que diz, não, porque Jesus veio destruir a lei. Não é verdade. Ele veio cumpri-la, para que o sacrifício de Jesus fosse verdadeiro.
Ele cumpriu todas as leis. Irmão, posso abrir um parênteses? Marcos, segura aí onde eu parei, porque eu estou com esse problema de parar e não me lembrar mais. Eu parei no dedo, tá? É um remedinho que eu estou tomando. Agora olha para mim aqui, ó. 3 vezes a gente encontra Deus ou Jesus escrevendo na Bíblia, não é, pastor? Olha o que eu fui pensar hoje à tarde. Primeira vez ele escreveu na pedra os 10 mandamentos, sim ou não? A segunda vez foi na caiadura, lá na festa de Belsazar, sim ou não? E a terceira vez foi no chão. Aleluia. Os mandamentos, eles são eternos, todo mundo sabe disso. Servem para hoje. Existem códigos, leis baseados no mandamento. Aquela palavra lá para Belsazar permanece até hoje para nos ensinar que o homem não pode brincar com as coisas sagradas. Ei. Oh, eramioas. Uma vez orado é separado. Uma vez orado é dedicado. Uma vez orado é agora de Deus. Uma vez consagrado pertence a Deus. Oh, eu estou como profeta aqui. Uma vez dedicado a Deus, é a Deus. Aleluia. Aleluia. Ele está tão bêbado, embriagado, que ele manda trazer os vasos sagrados, utensílios que Moisés fez com a nação de Israel, com os seus construtores, separar. Era a presença de Deus ali. Era o símbolo da presença de Jesus hoje. É uma tipologia, a arca é Deus, aleluia, deu para entender? Então aquilo ali serve para todo dia você olhar, dizendo: quem brinca com as coisas de Deus, passa. Quem brinca com as coisas de Deus é punido, sim. Quem brinca com as coisas sagradas receberá o galardão dessa brincadeira, o galardão do mal. Mas que bom que lá em João, aqui, Jesus escreve na areia, aleluia. Oh, glória! Porque eu estou sentindo vontade de dar glória a Deus. Dá uma glória a Deus aí, irmão. Porque será pisado, a multidão vai passar por cima. Eu estou no escreveu. Aí Jesus, porque eu vou trazer lições, eu só estou traduzindo, eu já vou ensinar aqui uma coisa. Ou 3 coisas só que eu vou ensinar. Então, ele escreveu. Inclina e começa a escrever. 2 coisas ele revela. Conheço a lei. Se vocês estão vindo na lei, eu estou na lei. Segunda coisa, ele escreve lá porque sabe que o vento vai apagar. Mas aí surge a ideia, o que ele escreveu? Eu vou deduzir. O pastor disse que é o Evangelho segundo Carvalho Júnior, sexta-feira. Todo mundo ficou aí querendo esse Evangelho, viu? A culpa é sua. Mas eu vou... Pode rir que eu dói. Escuta, vou traduzir essa coisa aqui, ó. Jesus, inclinando-se, começou a escrever. E eles começaram a insistir na pergunta, e Jesus se levantou. Epa! Não deixa ele se levantar não, meu irmão. Tu não entendeu, não é? Não deixa ele se levantar que o bicho vai pegar, como diz o carioca. Se ele levanta, ele age. Quando ele se levanta, ele age. Eu vou profetizar. Só quem crê, levante a mão até tocar no céu. Essa semana ele vai se levantar e vai agir nessa causa e vai te dar uma grande vitória. Nunca ele se levantou para não agir. Mirios! Quando ele se levanta, ele age. Vamos aí, está claro na hermenêutica, eu sou professor de exegese do Novo Testamento, está claro aqui que Jesus queria deixar que eles resolvessem a história. Sim ou não? Se vocês têm a lei, então cumprem a lei. Mas eles envolvem Jesus na história. Só que Jesus, quando ele se envolve, ele vai agir do jeito que ele quer agir. É que eles pensavam que Jesus iria agir de acordo com a lei. E ele não fugiu à lei aqui. Ele não foge à lei. Ele se levanta. Ele se levanta. Estou sentindo o cheiro de milagre.
Pega na mão do teu irmão. Meu Deus, amei ter vindo aqui. Já vi que você gosta de Bíblia. Pega na mão do teu irmão e aperta até ele falar, meu Deus. Diga para ele, não se preocupe. Essa semana ele vai agir. Ele vai ficar de pé. Ele vai tomar tuas dores. Ele vai tomar a rédea. Ele vai tomar a rédea. Ele vai tomar a rédea. Porque o texto está claro que é muita gente contra a mulher. Até então, olhe para mim, até então Jesus não toma partido. Ele toma? Não toma. Até então ele vai obedecendo os preceitos, 613 preceitos, divididos em 2 grupos na lei de Moisés. Ele vai deixando rolar o trem. Mas quando insistem com ele, aí ele levanta-se. Eita! Lembrem-se que ele estava sentado ensinando. Ele levanta-se, oh glória, e diz: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar uma pedra. Jesus está trazendo à lume uma outra lei, que está em Deuteronômio 13, 9, 7 e 17. Quando nos diz que o ofensor ele deveria ser o primeiro a atirar a pedra. Percebam que quando Jesus diz, olha, aquele que não tem, atire. Jesus volta à lei de Moisés em Deuteronômio e diz, podem fazer, atirem a pedra. A consciência de cada um foi tocada. Cadê o que viu? Vocês então, aparentemente não viram. Eu vou logo entender uma outra situação aqui. Por que não atiraram a pedra? Os meus professores me ensinaram 2 coisas. Ou eles criaram a história com essa mulher, ou eles não tinham santidade suficiente para punir alguém. Só que Jesus fala e volta a escrever novamente. Aleluia. O que Jesus escreveu na primeira vez que ele foi interpelado? Não sabemos. Mas os meus professores me deram 2 caminhos. Primeiro, muitos acham, um grupo teológico acha, que Jesus tenha escrito Jeremias 17, 13. Outros dizem que Jesus está se comportando como magistrado, que um magistrado romano, antes de falar a sentença, escrevia. O magistrado romano, no tempo de Paulo e de Jesus, antes de falar, ele escrevia. Mas eu, Carvalho Júnior, vou dar minha ideia, porque eu já cheguei na fase de dar alguma ideia também, não forçando o texto. Quando Jesus disse, aquele que não tem pecado, atire, eu entendo o que Jesus escreveu a primeira vez. O que ele vai escrever? Apedrejamento, morte. É isso que eles querem fazer. E o que o Senhor diz? Disse, olha, e o que ele escreve na segunda vez? Aí deve ser assim, perdão. Era para você estar dando glória a Deus. Estou sentindo Deus aqui, hein? E o versículo, quem não tiver pecado, atire uma pedra. E inclinando-se novamente, continuou a escrever, porque a lei lhe dava direito. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo. Jesus não viu eles saírem. Mas Jesus, ele não confronta. Ele apenas diz, a lei permite, cumprem a lei se vocês são aptos. Mas um disse assim, eu não posso porque eu bati na minha mulher ontem. O outro disse, eu não posso porque eu roubei um negocinho. Eu não posso. Aí cada um foi se julgando. Porque esse é o verdadeiro julgamento, não é os outros. Opa, sentiu um aleluia aí, ó. Quando Paulo diz na hora da ceia, examine-se, não é eu te examinar e nem te julgar. É eu examinar-me a mim mesmo. Essa é a ideia. Eu não posso julgar você e nem te examinar se eu nem conseguir me examinar. Então, a lei da ceia para participar do pão e do cálice é o exame. Paulo está dizendo, olha, olhe para dentro de você. Vocês sabem que Paulo ele convivia com 3 tribunais, a vida toda, 3.
Ele tinha o tribunal humano, que sempre ele era levado como cidadão romano. Ele tinha o tribunal de dentro, porque os irmãos, a igreja, sempre condenavam Paulo, principalmente a igreja em Corinto. E ele tinha o tribunal da consciência. Paulo diz assim: eu a mim mesmo não me julgo. Porque fugir do tribunal humano, a gente foge. Do tribunal dos de dentro, a gente escapa. Mas fugir do tribunal da mente, ninguém. Porque te acompanha, te segue. Tu deita, está lá, não é, irmão? Tu acorda, o trem está lá, sim ou não? Então Jesus atinge a mente das pessoas. E aqueles que já estavam com tijolo, não é? Pedaço de telha. Meu Deus, mas o povo é fogo, né? Foi soltando. Aí o texto diz assim: eita! E levantando-se Jesus. Espera aí, ele está se levantando 2 vezes no texto. Não. Se tu não der glória a Deus, eu vou comer hambúrguer. E levantando-se, é a 2ª vez. Ora, essa mulher não é crente, não é salva, não dá oferta, não dá dízimo, não adora, não toca, não faz nada, nem é crente, nem é salva. Jesus levanta para salvá-la 2 vezes. Imagine você que é salvo, que é crente, que é fiel. Ei, imagine você que o teu nome está... Ei! Não existe ideia de derrota para nós. Aliás, só nós podemos nos derrotar, sim ou não? Eita, eu tenho um tempinho aqui. Olha aqui. Você já estudou com calma? Aí eu vou já terminar a história e ensinar 3 coisas. Você já estudou quando Paulo diz assim, na última carta à igreja, a Timóteo, no capítulo 4, eu acho que é no versículo 6, Paulo diz assim: combati o bom combate. Diga comigo, combati o bom combate. Quem pode destruir o meu ministério? Só eu, pastor. Diabo não pode, irmão não pode, ninguém. Ah, fulano se levantou, vai cair, vai pisar na casca de banana, mas não vai destruir a gente. Eu sou o único responsável de destruir aquilo que Deus me deu, aquilo que eu tenho, entendeu? Só eu e mais ninguém. Mas você que gosta de Bíblia como eu, quando você estuda isso em português, combati o bom combate, qual é a ideia que você tem? Que esse combate é externo, sim ou não? Luta, o diabo, o irmão, fofoqueiro, aquela coisa, não é isso que a gente tem ideia? É porque quem fala mal de crente é crente, irmão, isso está declarado. De 10 pessoas que falam mal de você, 8 carregam uma Bíblia desse tamanho. Eu estudei, eu já trabalhei fora, ninguém me perseguiu. Eu não sou perseguido, meu vizinho faz... Eu moro no prédio aqui há 5 anos, eu sou bem reservado, muito. Você só vai me encontrar na igreja e no shopping, porque minha mulher tem um dom de shopping, né? E ela já falou assim, depois do médico nós vamos para o shopping, ela quer ir lá não sei o que do Dom Pedro, que é o mais caro ainda, né? Só Jesus na causa, né? Mas vale a pena, comeu, não, deixa quieto. Então eu sou muito, se eu ficar 1 semana em Campinas, ninguém me vê, eu fico 1 semana estudando. Sou muito reservado. Os meus vizinhos que não são crentes, pastor, passa aqui, lá onde eu moro são 3 apartamentos junto com o meu. Aí, vem tomar café. O ímpio. Por que você vive aí de paletó e gravata? Aí eu ensino, eu prego. Você prega o que? A Bíblia. Papai, a Bíblia é difícil. Eu digo, meu Deus, como é? Tu nem tem ideia. Estou estudando desde 88 e não sei nada até hoje. Quando eu fui para Pinda. Então, mas a dificuldade é o outro crente, às vezes, que parece que não quer... Eita, talvez não volte mais, então eu falo tudo, né? Talvez não quer se incomodar com a vida dele, quer incomodar com a vida dos outros. Então, a ideia é cada um cuidar da sua vida. Nada de glória agora, né? Perdeu uma oportunidade. Então, a ideia é o combate aqui, sim ou não? É ou não é, irmãos? Mas olhe para mim. Diga comigo, combati. A palavra combati no grego é egonismai. Essa é a palavra que Paulo escreveu preso. Egonismai. Diga comigo, combate. A palavra combate no grego é angoná. Então, eu estou traduzindo o que Paulo escreveu lá, o irmão Paulo. Ele escreveu lá na prisão, egonismai angoná, que traduzido significa combati, combate. Só que tem o bom, sim ou não? A palavra bom, diga bom.
palavra bom é kalon. Então vamos traduzir toda a frase no grego, ó. Egonismai kalo angona, que traduzido significa combati o bom combate. Aí muda a história. Porque em português a guerra é aqui, ó. Mas quando eu vou ao grego, a guerra não é mais aqui. Egonismai é ego, é interior. A guerra já é aqui. E esse inimigo aqui dentro é o pior inimigo que nós temos. Eita. Estou dando de graça isso que eu levo anos para aprender. Estou dando aqui em 1 minuto. Tu não dá nem um gló. Dá pelo menos um alé para me animar. Então a ideia aqui, o português é aqui, mas o grego é aqui. Aí veja bem, egonismai kalo angona. Aí a gente vai traduzir a segunda vertente. O que é egonismai? Além de combate, egonismai é agonizar. E o que é angona, além de combate, é agonia. Então o que Paulo escreveu na prisão é agonizando uma boa agonia. É isso que Paulo quis dizer. Porque se eu não agonizo, se eu não sinto, se eu venho à igreja apenas para me sentar e ir do mesmo jeito, não sinto nada, mexer, se eu não sentir um toque, uma lágrima, se eu não sentir um arrepio, ei, eu vou falar, eu vim aqui amando de Deus para trazer essa palavra. Se eu não sinto nada, se o culto não me surpreende mais, se eu só estou acostumado, é porque aí vem a ideia, se eu não agonizo mais, é porque eu estou fora do combate. Mas enquanto eu agonizar a agonia, é pleonasmo, eu sei, mas no português tem e no grego também tem. Então quanto mais eu agonizo, é porque eu estou na batalha, eu ainda não perdi, Deus vai me dar vitória nesse combate, eu vou vencer. Eu vou profetizar, se tu não der glória a Deus, eu vou aí. A garantia que tu vai vencer esse combate é porque tu agoniza, tu toca, Deus fala, tu levanta a mão, tu chora, tu lê Bíblia, ei, Deus está mexendo. Eu já preguei para já preguei para 100 mil pessoas. Eu já preguei em campo de futebol, eu já preguei em ginásio lotado, eu já preguei em 25 países, eu já fiz um trabalho para Deus, são 29 anos, hoje a minha área é mais ensino, mais escolas. Mas todo dia, se eu não agonizar, eu venho para cá nervoso. E olha que eu estou acostumado a usar microfone, plateias menores, maiores, pequenas, grandes, selecionadas, não, aleluia, mas se eu não sentir o peso da palavra, se na hora que eu pegar o instrumento, e eu não soprar apenas por soprar, mas eu deixar o meu coração soprar, deu para entender? Manai deriobas. Se eu pegar a baqueta, e bater apenas por bater é uma coisa, mas quando eu agonizo batendo, deu para entender? Quando eu toco agonizando, porque eu vou falar o que Deus mandou. Ninguém é profissional, nós somos apenas adoradores, estamos adorando a Ele em espírito e em verdade. Se eu coloco o meu terno, ponho a minha gravata e não sinto nada, é porque eu já estou perdido. Eu já perdi a batalha, mas todas as vezes que a gente se arruma e olha no espelho e diz, é mais uma batalha, é mais um culto, é mais uma agonia, deu para entender? Aí quando você vence aqui, é fácil você vencer aqui, deu para entender? Eu vou profetizar e se tu não der glória a Deus, eu vou embora. Quando você vence aqui, todos os inimigos que aparecerem, tu vais vencer para a glória de Deus, porque tu já venceu o pior inimigo.
Só quem trouxe glória, dê glória. Deixa eu ouvir aí, vai. Levante a mão até tocar no céu. Só quem trouxe glória. Então, inocule, enclausure, guarde isso. Ele levanta-se 2 vezes para socorrer uma mulher, que talvez nunca mais haveria. E ele diz assim, mulher. Interessante que essa palavra mulher, quem não conhece, ginai no grego, parece que é pejorativo. A palavra mulher é senhora. Olha, se tu não entender essa, sinceramente, tem que ir lá para o aeroporto ver o que está acontecendo. Ginai é a palavra mulher, que traduz senhora. Olha, se tu não entender dessa, ela é pecadora, está para morrer, entendeu? Traiu o marido, o noivo, está ali diante de tudo. Mas sabe como é que a graça trata as pessoas? Não, vou embora. Ginai, é senhora. Olha como é que Jesus se reporta a ela. Ela vai se reportar senhor, Kyrio. Quer dizer, ela usa um termo que a mesma mulher cananeia usou, senhor, mas até, que é cúrio, quer dizer, respeito mútuo. Mas tudo bem, respeitar Jesus é legal. Mas Jesus, olha como ele trata, porque a graça não difama. A graça não humilha ninguém. A graça não vê pecado. Deu para entender? Jesus poderia dizer, ô tu, ô pecadora, deu para entender ou não? Ô mulher, destruiu o teu casamento, deu para entender? Mas ele diz assim, mulher, senhora, porque a graça, ela tem este poder. Irmão, te alegra. Faz um barulho de glória. Porque Jesus está tratando uma pecadora dignamente, quanto mais você. É por isso que ele te chama hoje não de amigo, ele te chama de filho. Filho herdeiro, aleluia, aleluia. Essa é a ideia da graça. Então, aí ele diz, Ginai, senhora, onde estão os teus? Ninguém te condenou? Ela diz, não, Kyrie, quer dizer, Senhor. Então Jesus diz, também eu não te condeno. Deu para entender algumas coisas desse texto? Não é fácil pregar nele. Mas eu vejo 3 coisas aqui e em 5 minutos eu vou terminar. 3 coisas. Primeira coisa interessante no confronto da lei e da graça aqui, está no verso 1. Não, no verso 2, diz assim, verso é Salmos, versículo 2, é história. No versículo 2 diz, de madrugada voltou novamente para o templo. Diga comigo, voltou. Novamente. Tem umas expressões de um pleonasmo, voltou novamente, né? Uma coisa assim. É interessante, voltou novamente. Cafarnaum diz assim, voltou Jesus de novo, quer dizer, a Cafarnaum, né? Tem que entender que o português, dentro do grego, é difícil. Voltou para o templo. Diga comigo, voltou para o templo. Então, esse episódio deu-se no templo. Se fosse na rua, essa mulher estava frita. Se fosse em casa, se fosse na esquina, mas esse aconteceu no templo. E o que acontece no templo? Quem vai ao templo? Os necessitados, os carentes, os desejosos, os pecadores, os aflitos, os amargurados, os entristecidos. Eu vou continuar. Os abandonados, os rejeitados, os carentes. Quem vai ao templo? Os fracos, os vis, os que não são. Quem vai ao templo? Os que querem, os que carecem. Você ainda não caiu a ficha o que eu vou falar? Eles querem apedrejar a mulher no templo. E não se apedreja no templo. Porque é no templo que há salvação, reconciliação. Dá um glória a Deus aí. No templo ele está, ele é maior.
Então a primeira lição que eu percebo é que levaram-na ao templo e queriam apedrejá-la. Por que não disseram: Senhor, vem aqui, essa mulher na casa dela ou na casa do... Não! Eles erraram. E a lei sempre vai deixar uma brecha. A lei de Moisés, como não é perfeita, muitas leis dadas por Deus, outras tanto, criadas pelos anciões, deu para entender? Ela sempre vai deixar uma brecha para que a graça entre. Você não entendeu? A lei sempre vai abrir uma porta para a graça entrar. Eu fiz engenharia civil, é assim, ó, tu está construindo um muro, mas sempre haverá um espaço para um muro, para um tijolo chamado graça. Todos os demais tijolos são chamados lei, mas esse tijolo chamado graça, ele vai causar a diferença. Por que ela não seria apedrejada? Porque Jesus não apedreja quem está no templo, não permite. É no templo que tem cura, é no templo que tem restauração. Não, você não está entendendo, no templo que tem vida. Eles erraram e levaram para o templo, porque qual é a ideia do templo? Somos iguais. Alguém aqui é diferente de mim? Você pode ser lá fora, mas ao passar por essas portas, você é do meu nível. Não vai dar glória? Você é do meu nível, do nível desse irmão aí. Porque quem vem ao templo, vem como adorador, vem como necessitado. Eu estou sentindo uma graça. É por isso que você está chorando me ouvindo aí. Porque esse lugar é lugar de choro. Esse é o lugar de perdão. Esse é o lugar de restauração. Esse é o lugar onde ele se levanta e age. Não, você não está entendendo. Esse é o lugar que ele cala a boca dos acusadores e diz: eu também não vou te condenar. Vai! Ei! Olhe para mim, no templo não há condenação. Não existe condenação. Lá fora tem. No ambiente que a gente trabalha, vive, estuda, tem. É por isso que a gente tem que correr ao templo. Porque eles levaram, e é um detalhe, quem conhece a história sabe que existia, o Herodes o Grande, quando reformou esse templo, embelezou, tentando deixar na altura do templo de Salomão. Diz alguns que ficou até melhor. Eu nunca vi, não tenho muita vontade de Israel, eu não tenho. Deverei ir, eu já fui convidado para dar palestra, mas tem agenda, não dá. Porque eu vou conhecer Jerusalém, se não for nesse estado, eu vou conhecer em outro. A Bíblia não diz que a Jerusalém celestial vai descer, então a gente vai... E é de graça ainda, né, irmão? Não precisa nem... Deu para entender ou não? Aqui é quase $15 mil para ir, né? E naquele dia lá é de gracinha. Eu vou ali, pá, entendeu? Então eu não tenho pressa. A única pressa que eu tenho é de conhecer a Bíblia. E ler, estudar e pregar. É urgente isso. É urgente. Então, o templo tinha os soldados. Herodes criou uma guarda justamente para não causar tumulto no período das festas no templo. E essa guarda, eu esqueci o nome, estava lá. Então essa mulher seria apedrejada diante das autoridades, diante de todo mundo, mas eles erraram. Por quê? Inocule isso. O teu inimigo sempre vai errar. Olha, dá até para bater. O teu inimigo sempre vai deixar uma brecha. Toda arma contra você, toda armadilha contra a tua casa, não vai prosperar. Ei, amados. E me andou, me amas. Levante a mão, só quem tem glória. Só quem trouxe glória, vai. Quem tem aleluia aí? Quem tem aleluia? Quem tem glória? Quem sente a presença do Espírito? Quem é batizado com Espírito Santo e fogo aí, vai. Se você não for, seja batizado essa noite. Seja renovado essa noite. Ei, estou sentindo Deus. Assim diz o Senhor através da sua palavra. O inimigo sempre vai deixar uma brecha. E é lá que Deus vai agir. Estão te condenando no templo. E você virá para ser condenada, mas vai sair absorvida através da graça de Deus. Você não entendeu? Eu vou explicar. Vem para morrer e sai com vida. Vem enfermo e sai curado. Vem fraco e sai fortalecido.
Vem desanimado e sai animado. Epa, aí não. Essa é a ideia do templo. É por isso. A minha idade não corresponde à minha... Eu tenho 50 anos, mas não acredite nisso não. Eu tenho de 26, 27, está errado lá. Mas eu tenho 50 anos. São 50 anos dentro do templo. Sabe por que a gente não pode deixar de vir ao templo? Porque não existe espaço mais aconchegante que você possa ser você mesmo do que aqui. É por isso que o salmista disse, alegrei-me, é pronome, quando me disseram vamos. Quando não puder, amém. Mas se você pode, aqui não há condenação. Há, pastor? Aqui não há. Você que não é salvo, ou você que está afastado, e o mundo está te condenando, você entrou no lugar certo. Trouxeram você para morrer e você vai sair com vida daqui. Levante a mão. Só quem sente a presença de Deus, de verdade, coloca essa mão no ombro do teu irmão aí, deixa ele sentir o que tu estás sentindo, deixa ele sentir o efeito do templo, no templo, é aqui, é a casa de Deus, aqui tu chora, aqui tu é humano, aqui a gente não carrega pedra, a gente carrega a Bíblia, aí ó, mamaieia. Aqui não se mata, aqui se dá vida. Aqui não se destrói, aqui constrói. Ei, Axária! Aqui dá chance. É por isso que quando você está fraco, corra para o templo. Quando você está acusado, corra para o templo. Quando você está aflito, corra para o templo. Quando você estiver doente, corra para o templo. Quando você estiver abandonado, corra para o templo. Quando você estiver julgado, corra para cá. Porque aqui Ele está. E Ele sempre estará em pé. Ei, para lutar as tuas causas. Porque humanamente essa mulher está desprovida. Eu vou terminar, porque eu já entendi que vocês já entenderam. Primeira lição foi no templo. No templo não tem isso, não tem apedrejamento, tem restauração. Segunda coisa interessante que eu vejo nesse texto, olha que coisa legal. Está aqui, ó. Primeiro templo, a segunda está aqui. Verso 11 diz assim, ó. Versículo 11 diz assim. E Jesus perguntou a ela, disse, mulher, onde estão os teus? Ninguém te condenou? Jesus disse, também eu não te condeno. Tem uns gaiatos, eu sei que isso está sendo reproduzido, e quanto mais eu sei que está sendo reproduzido, mais eu bato. Tem uns bobinhos da internet, porque, pastor Flosilino, eu entrei em Pindamonhangaba em 1988 e não sei nada de Bíblia até hoje. Ontem, de 4 horas da tarde até as 10, eu li 3 livros. Minha mulher vai chegar hoje, eu nem sei como é que tem livro na cozinha, em cima da geladeira. Mas ela sabe que minha vida é essa. Tem gente bobinho na teologia, porque tem os teólogos e os telólogos, né? Tem muito telólogo aí, telólogo. Aí, tem uns teólogos na internet que eles dizem assim, Jesus disse, nem eu te condeno. Eles afirmam que Jesus não era apto para apedrejar aquela mulher também. Olha. Por exemplo, umas pessoas dessas, eu falo mesmo, a gente tinha que pegar, amarrar eles num pau, numa árvore, tirar o cinturão e dar só com as fivelas assim, ó. Para ver se aprende, ser pelo menos homem. Quando Jesus diz, eu não te condeno, é porque é a graça que está falando. Eu vou embora. Você não entendeu. Eu espero um trem de vocês só me dão isso. Sabe por que Jesus disse, eu não te condeno? Porque ali não é a lei que está falando, é a graça. E o papel da graça não é condenar, não é matar, é perdoar.
Deu para entender? Então a segunda lição é que a lei, ela pode ser grande. Valeu muito no Velho Testamento para organizar o povo. Pastor Flausulino, imagine se não tivesse a lei do apedrejamento, se não tivesse a lei quanto a... Deu para entender, irmão? As coisas ficariam soltas. Então entendo a lei de Moisés como um equilíbrio. Por exemplo, todo mundo sabe assim que, biblicamente, tem uma forma, mas a ideia dos estatutos da igreja é as pessoas participarem da ceia, porque batizaram-se em águas, não é essa a ideia que nós temos? Mas todo mundo sabe que tem outros pormenores no texto, que talvez um dia... Mas por que criaram isso? Para organizar, porque senão qualquer um pode vir tomar ceia. Senão vira bagunça. Deu para entender ou não? Senão vira a casa da mãe Joana. Desculpa se tiver alguma Joana aqui, não foi nada, né? Vira a casa da mãe Elane, que é o nome da minha esposa. Pode deixar que eu bato nela mesmo, que ela é desse tamanho, ela não garante, ela é pequena. Então vira a casa da Elane, deu para entender? Então tem coisas que a lei serviu para isso, para causar temor. Não, eu não posso trair minha mulher, é a mesma coisa de hoje. Agora, a lei, alguém disse assim, a lei é difícil. Irmão, difícil é a graça. Eu queria viver no tempo da lei. Todo mundo acha que o meu tempo era o da lei. Sabe por quê? A lei diz assim, a lei, no caso dessa história aqui, ó, tem que apedrejamento a noiva virgem, só se fosse pega no ato, sim ou não? Esse negócio, eu vi, não funcionava não, como hoje, as pessoas mentindo, dizendo eu vi quando não viu, criando mentira para denegrir as pessoas. A lei não recebia isso não, meu irmão. Quando fulano, mentira, fulano nem... Isso é conversa. A lei não tinha esse negócio, a lei tinha que provar. E só poderia ser apedrejado se provasse, pego. Como é que Jesus falou no tempo da graça? Se um homem olhar e aqui desejar, o que diz o texto? Qual é o mais difícil? Não é a graça? Só o fato de desejar já cometeu. Nem a lei tem que ter o coito, a graça é só o pensamento. É por isso que o óleo sempre deve estar. É por isso que eu estava dizendo para um aluno ontem, que nós temos que estar sempre com a mente ocupada. Para, irmão, não perde tempo com televisão, não. Não perde tempo com novela, não. Não perde tempo com coisas que não edificam. Não enche tua mente com isso. Porque dizia os grandes sábios que uma mente vazia é uma oficina do Satanás. Porque o pecado ele gera aqui, irmão. E depois que ele desce para cá, não há como mais detê-lo. Por isso que você precisa ocupar a sua mente. Eita, eu vou falar, Jesus. Eu conheci um grande ensinador, foi meu mestre, hoje está com Jesus, que todas as vezes que a gente conversa, ele estava sempre lendo a Bíblia, pastor Voslino, no carro lendo a Bíblia. Eu disse, pastor, quando é que o senhor para de ler a Bíblia? Ele disse, quando eu durmo. E quando eu durmo, eu começo a sonhar com a Bíblia, para poder não sonhar com outra coisa. Claro que é hipérbole isso, mas para provar o quanto que ele precisa ocupar isso aqui. Porque quando a gente, por exemplo, não ocupa a nossa mente no culto, a gente fica vagando. A gente está pregando, tem gente vagando aqui, ó, vagando. Vagando. Porque a mente não está no culto. Eu sou um pedagogo, eu conheço o trem. Eu não sei passar a mão na cabeça de ninguém não, irmão. Quem passa a mão é cabeleireiro. Eu não sou cabeleireiro, eu sou profeta. E eu prego Bíblia. Ninguém pode me falar que eu posso bater, mas eu prego Bíblia. Então, cuidado com a nossa mente. Guarde aqui, ó. Não vagueie tua mente, não. Satanás pode ocupá-la em 1 segundo. E depois que ele ocupou a mente, já era. Não, a minha não. Tu não é melhor do que eu. Tu não é maior do que o melhor do que o irmão. Então, a mente ocupada, ela começa... Então, não perca tempo, não, com esse negócio de malhação. As nossas adolescentes dando moral para malhacão. Aquilo é do Satanás, ensina as meninas a engravidarem na adolescência. E o pai dizendo, tá bom, tá legal. Essa sociedade é podre. Ela não é base para a igreja. Não vá lá buscar nada deles, não. Que ele não tem nada que preste. Quem tem que mudar a sociedade é a igreja. É a Bíblia. Eu não estou falando de uso e costume, não, que eu sou um homem esclarecido. Eu estou falando em vida com Deus.
vida no altar. Aleluia, mente ocupada. Ei, ó, não brinque com a salvação. Meia, não brinque de ser crente. Ou é céu ou é inferno. Ninguém está brincando aqui. Negócio é sério. O diabo está atrás de nós. Um cochilo, ele arrebenta com tudo. Por isso que nós temos que vir à igreja. Por isso que nós temos que ouvir o pastor. Por isso que nós temos que ler Bíblia. Por isso que nós temos que orar. Ele não é um inimigo fácil. Ele é fácil, pastor Flausilino. Ele não é um inimigo fácil. Ele não desiste. Aleluia. Mas quando ele começa a te acusar, sabe o que acontece? Ele começa a acusar a graça de Deus que está sobre a sua vida. Eu vou falar mais uma vez e vou terminar para você dar glória. A graça não condena, a graça perdoa. Porque Jesus mandou ela ir? Porque essa é a função da graça. Vai com a graça. Vou terminar em 1 minuto. Eu acho que foi nas herdeiras que eu dei a colocação da graça, né? Foi. Falei de 2 Coríntios 12. Como eu estou sofrendo por aquela mensagem. 2 Coríntios, Paulo fala assim, Jesus diz, Paulo ele pega um espinho, né? O espinho vem tal de escalopes ou espachos no grego, como queiram. Algo furante, que corta, que fura. Aí Paulo ora 1, 2, 3, Jesus disse, não vou tirar. Tu está muito ensoberbecido, está muito inchadinho. Vou botar algo para furar você, para você entender que sou eu. E o camarada tinha vindo do céu, hein? Que privilégio. Aí Jesus disse assim, diga comigo, minha graça te basta. Minha é pronome possessivo, graça é um favor imerecido e basta é proteção. Basta é completa, protege, guarda. Se tu não deres glória, eu vou beber essa água. O que nós temos dentro desse copo aqui? Água. Quem protege essa água? O copo. Se eu tirar a água, esparrama, como uma linguagem mineira. Eu morei 15 anos em Uberlândia, então eu fui contaminado por isso. Né? A esparrama. Beleza? O que mantém a água unida é a graça. O que me une a você? Então, imagine que essa água sou eu e você. O copo é a graça. Quem for na água não chega, porque tem que passar pelo copo. Quem protege a água? O copo. Quem protege você? A graça. Ninguém toca em você. Porque quem pensa em tocar, vai tocar na graça. Na graça. Na graça. Na graça. Uma igreja que vive na graça, ela é unida. Termino. 1 minuto. Primeira lição, templo. Segunda lição, graça. Tinha muitas coisas, outro dia eu volto. Terceira lição é perdão. Diga comigo, perdão com responsabilidade. Entenderam ou não? Vocês acham que perdão é só? Jesus só perdoa sem responsabilidade? O que Jesus disse? Eu também não, mas vai. E não... Que nós chegamos à conclusão que Jesus tinha certeza que ela tinha pecado. Confere ou não? Estou dentro da Bíblia ou não? Então eu gosto de pregar a Bíblia, irmão. Eu gosto de Bíblia. Eu tenho vontade de comer esse negócio. Quanto mais eu leio, mais ela aparece assim, ela vai surgindo. Ele perdoou. Vida fácil. Ei! Vida fácil? Não. Todo o perdão de Jesus é com responsabilidade. Vai e não peques mais. Lembra o que ele disse para outra? Para que não te aconteça coisa pior. Ele nos perdoa, amém. Mas é com responsabilidade. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você
ser um homem que cause, melhor dizendo, iniquidade. Iniquidade é pecado programado. Pecado é aquele pecado que você não espera e pai, ai! Ó, mas tem gente que não peca, eles já fazem iniquidade, porque eles pecam programando, eles vão ao pecado. Lembra como Jesus disse para ele, olha, para o Judas, para o traidor, ele é filho da iniquidade. Todo perdão, toda graça envolve responsabilidade. Essa mulher carregou a ideia de viver a vida com a palavra de Jesus. Não posso pecar, não posso pecar, não posso pecar. Jesus, quando disse vai e não peques, Jesus primeiro está restaurando ela, ou restaurando-a, para depois tentar restaurar quem ela magoou. Existem textos na Bíblia, pastor Valdemiro, deveria continuar, não era? Para a gente ver como foi a vida desta mulher depois. Mas uma coisa é certa, Ele nos perdoou, mas exige de nós responsabilidade. Não é fácil ser crente. Se tu achas que é, você está muito enganado. O período que estamos vivendo é difícil. Mas o que essa história nos mostra? Que há perdão com responsabilidade. Deus abençoe. Amei vocês. Top. Fica de pé. Vamos orar. O Senhor permite fazer um convite também? Seria interessante, seria tão especial, não é, igreja? Se alguém hoje recebesse a graça de Jesus aqui. Não seria maravilhoso? Porque nós já provamos da graça, e provamos da graça todo dia. Mas eu queria tanto tivesse alguém essa noite que quer receber perdão, que quer se reconciliar, que quer receber a graça de Deus. Há no nosso meio alguém que quer esse perdão, que quer receber Jesus, que quer receber a paz. Ei, pastor, não tem jeito para mim? Tem. Sempre tem. Pastor, enquanto, eu não sei se o senhor pode me ajudar, um hino aí, enquanto eu faço o apelo. Se tiver alguém, vem, receber perdão. Ou, não tem nem como vir, melhor dizendo, mas levante sua mão. O poder é o mesmo. O alcance é o mesmo. Aleluia. Olha, são 7 pessoas. Eu não estou lendo ali. O que é, pastor, ali? Aceitando, é? Olha, Maria do Socorro é. Tá. Agora, total de conversões. O Emanuel, a Maria, a Mariana, a Karina, o Antônio, a Gildete. Era para você ter dado glória a Deus lá no Antônio, o Jefferson. A graça de Deus é a graça, é a graça, é a graça. Coloque sua mão no ombro de alguém. Coloque sua mão no ombro de alguém. Os agraciados, os que alcançaram a graça, vamos orar uns pelos outros. Comece a orar por ele agora, vai. Crente orando por crente. Vá, meu irmão. Sinta a presença do Espírito de vida. O Espírito que traz vida. O Espírito que traz renovo. Pai, como essa noite foi especial. Como o Senhor falou conosco. Como é bom encontrar a graça. Como é bom ser alcançado pela graça. Oh Deus de eterna bondade,
Obrigado por tua graça. Obrigado pela vida do pastor Flausolino, da sua esposa, dos obreiros aqui, da orquestra, dos levitas, dos adoradores, dessa igreja tão amada que ouviu a tua palavra. Adore a Deus agora por alguns segundos. Adore, adore. Só quem recebeu a graça, só quem recebeu a graça, só quem recebeu a graça. Ei, adore a graça, a graça.